Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a missionária Andréa Abrantes e nós vamos juntos para o nosso devocional Intimidade, ficarmos face a face com o Senhor nosso Deus. E o nosso tema se chama Planejamento Perfeito, para os planos de Deus cumprirem na sua vida. E a nossa base bíblica está no livro de Jeremias, o capítulo 29, o versículo 11. Meus amados irmãos, no livro do profeta Jeremias, nós vemos uma das promessas mais lindas da Bíblia, a de que Deus tem bons planos para as nossas vidas. Você acredita nisso? Então escute. O Senhor disse: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias, o capítulo 29, o versículo 11. Minha amada irmã, meu querido, os planos de Deus para nós são incomparáveis e não há nada mais gratificante e maravilhoso do que fazer parte deles. Porém, não é fácil esperar enquanto os planos do Senhor não se cumprem em nossas vidas. Nós ficamos ansiosos, desanimados e muitas vezes achamos que Deus se esqueceu das promessas que nos fez. E muitas vezes queremos até mesmo desistir. Por isso, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim, sonhou para você, nós precisamos de duas coisas essenciais, poderosíssimas: fé e obediência. Em primeiro lugar, temos que crer que se o sonho é de Deus, preste atenção, se o planejamento é de Deus, então ele é perfeito e Deus é fiel e poderoso para realizar. Depois temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra, independentemente do tempo de espera. Você está entendendo? O planejamento perfeito, quando nós colocamos em primeiro lugar, quando nós cremos que se o sonho é de Deus, Ele vai fazer acontecer, independente do tempo de espera. Então, meu amado irmão, nós precisamos esperar em Deus com paciência. Você não pode querer apressar o cumprimento dos planos de Deus em sua vida. O Senhor prometeu a Moisés tirar o povo hebreu do deserto e levá-lo à terra prometida. Mas isso levou 40 anos para se concretizar. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo e presidiário. É forte, né? Presidiário. Para assumir o cargo de governador do Egito. E eles passaram por momentos muito difíceis durante esse tempo de espera. Momentos de luta, de humilhação, de rejeição. Porém, eles tiveram força e perseveraram até o fim. A força que veio do Senhor estava dentro deles. Além deles, Davi, Abraão e até Jesus tiveram que esperar a hora certa para que o poder de Deus começasse a se manifestar em suas vidas e os sonhos de Deus começassem a ser cumpridos. Meu amado, o mesmo se aplica a mim e a você. O Senhor já planejou o seu futuro, você crê nisso? E Ele irá realizar cada um de seus planos, porém isso acontecerá no tempo dEle. E não há nada que você possa fazer para adiantar isso, porque o plano perfeito é dEle. Deu para você entender a diferença? Então, minha amada, meu querido, a melhor coisa a se fazer realmente é ter paciência e dizer: Deus, está tudo certo, tudo bem, está sendo difícil, Deus, esperar pelas suas promessas, porque minha luta tem sido grande e eu não tenho mais forças, mas eu vou fazer exatamente o que o Senhor diz.
e vou me manter firme nos seus propósitos, nos seus planejamentos que são perfeitos. É abrir o seu coração, é ser sincero com o Senhor, é dizer para o Senhor as suas lutas, as suas dificuldades, mas acima das suas lutas, das suas dificuldades, é você dizer para o Senhor: Deus, está tudo certo, tudo bem. Ei, minha querida, se você fizer isso, Deus se agradará da sua fé e obediência e te ajudará a suportar as dificuldades que costumam surgir durante esse tempo de espera, até o cumprimento dos sonhos e promessas dele em sua vida. No Salmo 37, o salmista vai dizer assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. No Salmo 34, a Bíblia nos encoraja a engrandecer o nome do Senhor. Isso significa tornar Deus maior em nossas vidas, fazer com que a voz dele seja maior do que a voz da dúvida das outras pessoas e do nosso próprio coração. Imagine só, se Noé tivesse permitido que a voz das pessoas próximas a ele fosse maior que a voz de Deus, quando ele decidiu obedecer ao Senhor para o planejamento perfeito de construir uma arca. Escute, o planejamento perfeito estava sobre a vida de Noé, e Noé teve que ter fé e obedecer, e através desse planejamento perfeito que Noé foi fazendo dentro do que Deus mandou ele fazer, ele e a família dele foi salva, meu querido. Imagine se Noé não tivesse ouvido a voz de Deus, não tivesse obedecido. Eu fico imaginando os amigos de Noé dizendo: Noé, por que você não arruma um emprego normal, como todo mundo? Deixa esse barco pra lá, você tá doido? Construir um barco? Tá todo mundo dizendo que você tá maluco. Minha irmã, não é diferente conosco. Quando nós temos a convicção dos planos de Deus para as nossas vidas, que os planejamentos dele é perfeito, vão nos chamar de louco, vão falar conosco: para com isso daí, vai fazer outra coisa. Nós estamos no tempo da incerteza, você não pode ficar só nisso não. Mas Deus falou para você que vai se cumprir na sua vida. O planejamento perfeito vem de Deus, o imperfeito vem do homem, as muitas vozes. Imagine se Noé tivesse se alimentado das muitas vozes. Ele não teria salvo a família dele, não teria sido salvo. Mas não, ele foi guiado por obedecer, por ter fé, pelo planejamento perfeito, meu amado. Não seja guiado, meu querido irmão, pelas muitas vozes. Não. Também não seja guiado pela aparência. Um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação de prestar mais atenção ao que parece bom e impressionante por fora do que está oculto aos nossos olhos. Escute, eu vou te dar um exemplo. Quando Saul virou as costas para Deus e quis governar Israel do jeito que bem entendia, ele estava no planejamento perfeito de Deus? Não, não estava. O Senhor pediu para que o profeta Samuel então fosse até a casa de Jessé para que ungisse um de seus filhos para ser rei daquela nação, por causa do que Saul tinha feito. Saul saiu do planejamento perfeito de Deus e entrou no seu planejamento do seu eu. Veja a diferença. Saul olhou pela aparência, ele foi guiado pela aparência, ele virou as costas para Deus. Muitas vezes os nossos planos não estão sendo realizados porque nós viramos as costas para Deus, queridos. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós olhamos a aparência, nós somos guiados pela aparência. E quando isso acontece, os planos de Deus são retidos e nós vamos só nos frustrando. O meio define como será o fim. Eu não tenho dúvidas
de que a forma com que lidamos com as situações e circunstâncias da vida, quando estamos esperando pelo cumprimento dos sonhos de Deus, o modo com que nos comportamos determina o nosso resultado final. Veja mais um exemplo, o exemplo da vida de Sansão. O Senhor fez dele um grande e poderoso juiz de Israel e tinha sonhos maravilhosos para a sua vida. Porém, durante a sua caminhada, Sansão saiu do planejamento perfeito de Deus, desobedeceu às ordens do Senhor, cedeu aos desejos de sua carne e, por causa disso, pagou um alto preço, sendo traído pela mulher que amava, teve os cabelos cortados, perdeu sua força e foi capturado pelos seus inimigos. Depois, teve os olhos furados e foi obrigado a trabalhar. Para quem? Para os próprios inimigos, moendo grãos. Porque Sansão abandonou o planejamento perfeito de Deus e foi para os seus planejamentos. E o planejamento perfeito tem que vir de Deus, tem que vir do Senhor, querido. Como nós acabamos de escutar, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus, meus amados. Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus, eu peço ao Senhor perdão, juntamente com os meus irmãos, juntamente com minhas irmãs, Pai, porque nós esquecemos sim dos planejamentos do Senhor que são perfeitos para nossas vidas. E muitas vezes nós caímos, ó Pai, no planejamento do nosso eu, nós caímos, ó Senhor, na desobediência, nós caímos na incredulidade. Senhor, nós não esperamos, nós não, meu Deus, nós não aguentamos esperar o processo da espera. Muitas das vezes nós somos guiados pela aparência. Ó Senhor, muitas vezes, ó Senhor, nós deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de outras pessoas. Nós começamos pelo planejamento perfeito do Senhor. Meu Deus, mas a caminhada está difícil. Venham, meu Pai, os dias de incerteza. E quantas vozes que nós escutamos, ó Senhor, meu Deus, quando nós estamos no planejamento do Senhor, que é perfeito, mas está duro, está difícil, porque são dias de incertezas, mas nós escutamos, Senhor, meu Deus, muitas pessoas dizendo para nós, muda o percurso da sua vida, para com isso, faz aquilo. Nós escutamos, Senhor, a voz da nossa alma, ó Senhor, nos enganando. Nós escutamos a voz do inimigo, ó Senhor. Meu Deus, nós escutamos, meu Pai, as ofertas da Babilônia, os pratos da Babilônia, Senhor. E quantas vezes, ó Senhor, meu Deus, que nós caímos, ó Pai, porque nós não aguentamos, meu Pai, porque na verdade nós escutamos a voz do Senhor no início, quando o Senhor disse que o planejamento do Senhor é perfeito nas nossas vidas e que os planos do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas. Meu Pai, nós pegamos ali, naquele momento que o Senhor fala conosco, que nós caminhamos. Nós caminhamos um mês, nós caminhamos 2 meses, nós caminhamos 6 meses, nós caminhamos 1 ano. Meu Deus, o planejamento perfeito do Senhor, ó Pai. Mas Deus, quantas vezes que os dias incertos, meu Deus, que os dias que parece que, meu Deus, que só tá aquelas chuvas bravas, aquela tempestade, aquele vento forte. Meu Deus, nós escutamos tantas vozes que não devemos escutar. Meu Deus, nós mudamos a direção, somos nós que mudamos a direção, porque o Senhor continua com o teu planejamento perfeito para as nossas vidas, ó Pai. Mas o Senhor nos deu a liberdade de escolha, e mesmo assim o Senhor nos dá o livramento, o Senhor nos dá o escape, o Senhor nos dá o alerta, e mesmo assim, quando nós caímos, nós vacilamos, ó Senhor, o Senhor nos toma pela mão, o Senhor nos fortalece novamente, o Senhor nos guia e nos diz: filho, continua nos meus planejamentos que são perfeitos, porque tenho eu o propósito de fazer
você prosperar. Tenho eu planos de esperança e um futuro para você, minha filha, meu filho. Volte-se para mim, eu voltarei para vocês. Então, Deus, eu te peço perdão. Peço perdão pela vida dessa minha irmã, pela minha vida, Pai. Porque muitas vezes, ó Senhor, nós deixamos ser guiados por outras vozes, que não é a voz do Senhor. Nós perdemos, meu Pai, a paciência de aguentar o processo da espera. Oh, meu Deus querido, Senhor, nós não temos paciência. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. Nos perdoe, nos ensine a esperar no Senhor, porque o tempo de espera, o processo da espera, ele pode ser doloroso, pode vir as incertezas, pode vir, meu Pai, a inquietação, a irritabilidade, pode vir um choro. Mas se nós perseverarmos, se nós permanecermos no planejamento perfeito do Senhor e sairmos do nosso sistema, do nosso eu, da obra da carne mentirosa, enganadora, frustrante, nós venceremos. Então, meu Deus, nós estamos declarando mais uma vez, Pai, pela Tua bondade, que nós vamos continuar prosseguindo em frente no planejamento perfeito que vem do Senhor, Pai. Nós vamos continuar, meu Deus, focados em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, amanhã estaremos de volta. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.